Tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, me ouvem? Sim, doutor Marcelo. Bem, doutora Adriana, boa tarde. Eu estava te vendo duplicado. Você estava com dois. Mas acho que resolveu. Tinha duas. Eu pensei, deve estar no computador e não. Mas está ótimo. Estão 25. Vamos esperar mais alguns minutinhos e a gente começa. Está me vendo duplicado? Ainda não, né? Ou não? Agora está só um mesmo.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que nós já podemos iniciar, né? Eu gosto muito de ser pontual. À disposição. Tem, Fique à vontade. tem respeito a quem já está aqui, né? Eu acho que... Deixa eu só tentar compartilhar uma tela aqui. Vocês estão visualizando aí a tela? Sim. Ótimo. Bom, então eu quero iniciar agradecendo, né? Agradecendo a vocês que se disponibilizaram a estar aqui ouvindo um pouquinho e compartilhando também, porque já quero dizer, né, nós vamos conversar, não é assim uma apresentação. Nós vamos apresentar o programa, queremos ouvir de vocês também as perguntas. Agradecer ao Dr. Marcelo e ao Dr. Jucimar por se disporem a estar também aqui dividindo essa live comigo, né, na apresentação. E principalmente agradecer à alta direção do IDETEC, que tem apoiado de maneira incondicional todas as ações de compliance. Então, como eu sempre faço nas aberturas, eu ressalto essa importância que é o comprometimento e envolvimento da alta direção num programa de compliance. E na pessoa do Dr. Zé Cláudio, que não gosta muito de aparecer, vai ficar até bravo comigo, mas queria agradecer, mas nós estamos tendo todo o apoio, né, da alta direção, da COEX, do Conselho de Administração. Então, é muito importante esse apoio nesse momento. Então, nós vamos falar de forma breve, tá? O que é o programa de compliance do IDETEC, o que é compliance. Vamos abrir oportunidade para esclarecimento de dúvidas. E nós vamos dividir, né? O Dr. Marcelo e o Dr. Jucimar vai dividir comigo essa apresentação. Então, inicialmente, o IDETEC, eu acho que dispensa apresentações para os colaboradores, né? Só ressaltando quais são as nossas áreas de atuação e principalmente lembrando o que é compliance primeiro, né? Para a gente iniciar a nossa conversa aqui. O que é compliance? Compliance é uma palavra derivada da expressão americana to comply, que quer dizer exatamente estar em conformidade. O que é estar em conformidade? É obedecer, é estar agindo de acordo com as leis, com os princípios, com as políticas institucionais estabelecidas. Então, quando nós falamos em programa de compliance, em estar em compliance, é justamente isso que a gente quer estar em conformidade, fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa porque está em lei? Também, mas não só por isso. O principal motivo é fazer a coisa certa porque é certo fazer certo, né? E quem é responsável por desenvolver esse programa de compliance? Existe um setor específico? É a direção da instituição? Não, somos todos nós, né? Então, hoje é uma convocação também para que todos os colaboradores se sintam parte desse programa e estejam dispostos a auxiliar o IDETEC a manter essa boa reputação que tem até hoje. É muito bom a gente trabalhar numa instituição que tem uma reputação ilibada, que é vista com bons olhos pela sociedade, que apresenta um trabalho de excelência no atendimento dos objetivos que foram propostos. E aí, só para reforçar isso, dentre os objetivos do IDETEC, que existe desde 2005, então a palavra é nova, o programa é novo, mas o objetivo de estimular os princípios da ética e da cidadania, ela vem lá do nascimento do IDETEC. Então, quando nós falamos em compliance, eu digo o IDETEC, o compliance está no DNA do IDETEC. Então, é muito fácil, né, nós darmos continuidade a essas ações que já vêm sendo desenvolvidas. Fácil por quê? Porque é muito simples observar a lei, seguir a lei.
é muito mais tranquilo a gente agir em conformidade, estar trabalhando num ambiente seguro, do que desrespeitar regras e ficar vulneráveis, né? Então, o programa de compliance ele foi inserido, o Comitê de Compliance e Política de Gestão de Riscos foi inserido no organograma do IDETEC, aprovado na Assembleia Geral pelo Conselho de Administração em setembro de 2020. Então, vocês percebem que ele está colocado aí de uma maneira a garantir uma autonomia e uma independência. Nós nos reportamos diretamente à superintendência e eventuais conflitos de interesse diretamente ao Conselho de Administração. A justificativa para estar em compliance é justamente o que eu acabei de dizer, essa busca por atitudes éticas, a ampliação desse conceito na medida que esses esforços são dados para estar em conformidade, observar os princípios da ética, da transparência, da integridade corporativa. E aqui a gente traz para vocês lembrarem, né, o antes e depois da administração do IDETEC. Então, nós percebemos que essa arrumação da casa, ela se dá tanto no ambiente físico, né, externo, com as reformas, quanto também no estabelecimento de controles e processos para que exatamente a assistência ela seja desenvolvida de uma maneira muito transparente, muito clara e muito honesta para ser entregue ao usuário com excelência. Nós buscamos isso e percebemos e agradecemos que os colaboradores, todos nós fazemos parte dessa instituição. Então, se a entrega ela é feita com excelência, claro que nós temos um comandante que está aí sempre nos apoiando e nos direcionando, mas tem uma equipe comprometida que está disposta a seguir essas orientações. Então, nós temos essas melhorias que refletem também no bem-estar do trabalhador, né, de estar num ambiente mais adequado, e também do próprio usuário, que tem no Sistema Único de Saúde um atendimento e um ambiente tão espetacular que olha clínicas e hospitais particulares que oferecem os atendimentos que nós oferecemos. Aqui do Hemocentro, né, que também passou por uma reforma maravilhosa recentemente. Nossas ações são planejadas, executadas em conformidade, controladas e dependem da ação de cada um. O pilar do programa de compliance, um dos pilares é a gestão adequada de riscos. Então, essa gestão ela precisa de ser revisada de maneira constante, controlada, depois que esses riscos são identificados. E a responsabilidade de cada colaborador, de cada um de nós, estar atento a essa gestão eficiente desses riscos que são apresentados no nosso trabalho no dia a dia. Os pilares do nosso programa é o comprometimento da alta direção, que é o primeiro pilar, né? Quando a gente fala em comprometimento, é o ponto de partida, a autonomia que nós temos para propor ações, melhorias, investigações. Eu vou falar e vou demonstrar o nosso canal de denúncia e quero que vocês se sintam muito seguros para fazer denúncias de desvio de conduta que vocês identificarem, seguros do sigilo, seguros da condução séria e do tratamento atencioso que cada denúncia vai receber. Tá? E temos essa autonomia de investigação. O mapeamento de riscos, né? Os riscos a que somos expostos, eles precisam ser identificados. O Código de Conduta Ética, ele está para o programa de compliance, como se formos fazer um comparativo com leis, procedimentos, resoluções, diríamos que o Código de Conduta Ética, ele é a Constituição Federal, né? Dele deriva todas as políticas e procedimentos. O doutor Marcelo Matias vai falar um pouquinho mais sobre o que está previsto nesse código, né? Então, é só alertar os senhores para a necessidade de conhecerem o Código de Conduta Ética, que está publicado no site. Eu também vou fazer esse demonstrativo logo a seguir, de como é que vocês vão conseguir acessar. As políticas e os procedimentos,
Nós temos várias políticas já estabelecidas, que estão listadas a seguir, e hoje nós estamos aí dentro, exercendo um desses pilares, que é justamente o treinamento, comunicação, e o objetivo de hoje é divulgar esse programa, divulgar as nossas ações, divulgar e esclarecer as dúvidas que vocês têm em relação a como fazer uma denúncia, como consultar esses códigos, como acessar o comitê de compliance e o monitoramento contínuo, né? Não adianta nós estabelecermos regras, criarmos procedimentos sem estar monitorando de forma eficiente, né? Então, esses controles, essas ações, elas contribuem para um melhor resultado das atividades, um melhor resultado das nossas entregas, né? Precisa de ser feito relatórios periódicos adequados. As deficiências identificadas, elas precisam de ser reportadas de maneira tempestiva. Então, é muito importante que cada colaborador, identificando uma situação que ele percebe ser inadequada, o correto é que faça esse reporte. Obviamente que a primeira pessoa a quem ele deve procurar é o seu superior imediato, mas não existe uma hierarquia e uma etapa a ser cumprida. Sintam-se também à vontade para reportar diretamente ao comitê de compliance. O código, que são esses os pontos, mas o Dr. Marcelo vai falar, né? E aqui são algumas das nossas políticas que já estão implantadas na instituição. Eu estou falando um pouquinho rápido, porque o objetivo maior é justamente divulgar para vocês a forma de acesso a esses documentos também, e eu já vou passar para essa fase de demonstração, deixo depois para o Dr. Jucimar e para o Dr. Marcelo completar esses detalhes que eu não abordei, mas eu estarei aqui também para esclarecimento de qualquer dúvida, tá? Como é que a gente acessa esses documentos que eu mencionei aqui? Vocês conhecem, esse é o site do IDETEC. Aqui na página institucional, nós temos uma aba que estabelece onde está inseridas as políticas de compliance. Esses documentos que eu mencionei... Adriane, não está demonstrando a tela do site, não. Está só para apresentação. Não tá? Então, peraí que eu já vou pedir socorro para os universitários. Vou ter que fechar, Eu tenho que fechar essa aqui, Adonai. Compartilha novamente agora com a tela. Isso. Ok, então vamos lá. Compartilha, obrigada. Eu acho que eu já estava aqui. Então, esse é o site. Vamos voltar aqui para vocês visualizarem. Este é o site do IDETEC. Então, o caminho a ser percorrido tem o nome institucional, políticas de compliance, código de conduta. E aí, obviamente, o Dr. Marcelo vai falar, mas é bem extenso, nós não vamos abordar em detalhes o código de conduta, mas é importante que vocês o conheçam, que vocês leiam, esclareçam as suas dúvidas, tá? Então, aqui, voltando. Como que eu saio daqui agora, Donai? Tem que sair de novo? Não, só fecha essa aba. Clica no xizinho aí. Aqui, pronto. E também a política anticorrupção, que também é chamada de política de integridade. O Dr. Jucimar vai falar um pouco sobre esse item, que também é extenso, mas aqui são abordados os relacionamentos que nós temos com terceiros, com fornecedores, né? Quais são as diretrizes. E, fundamentalmente, hoje, o objetivo nosso, importante, porque um dos pilares do nosso programa é a apuração das denúncias, e são as denúncias. É através do canal de denúncia que nós vamos ter acesso às inconformidades que acontecem. E aí, mais uma vez, eu quero tranquilizar vocês, são duas as possibilidades de denúncias, a identificada e a anônima. Caso o colaborador ele prefira não se identificar, o site apresenta essa opção, só você colocar aqui o anônimo,
não vai te solicitar nenhum dado, né? Caso você prefira se identificar, esses campos precisam ser preenchidos com o nome, se for colaborador, o cargo. Esse canal de denúncias ele é aberto não apenas aos colaboradores do IDETEC, mas a toda a população em geral, né? Fornecedores, qualquer cidadão, usuário, paciente. Os dados são preenchidos aqui, o denunciante faz o relato da sua denúncia, qual é o fato que ele quer relatar, uma unidade, né, se foi em alguma dessas unidades de atendimento, a data, como ficou sabendo, se tem ou não pessoas envolvidas, se algum responsável ficou sabendo, né, dessa situação que ora está sendo denunciada, se tem alguma testemunha. E caso tenha arquivos a serem anexados, é só clicar aqui e inserir os arquivos. É claro que uma denúncia, quanto mais detalhada ela chegar, melhor condição de apuração a gente tem. Mas não obrigatoriamente as pessoas precisam de já apresentar uma denúncia com soluções. Caso ocorra alguma suspeita, relate esse fato que vai ser apurado. O alerta que eu quero fazer aqui, são dois na realidade. O primeiro é que, caso você opte por fazer uma denúncia anônima, é muito importante anotar o número do protocolo, porque em denúncias identificadas, nós vamos dar um retorno através do telefone ou do e-mail que o denunciante deixou, né? Se for uma denúncia anônima, aí nós não teremos como fazer esse contato, mas o denunciante pode acompanhar o seu registro. Anotando o número do protocolo, ele vem aqui no acompanhar registro, digita o número do protocolo e tem todo o desenvolvimento, acompanhamento da denúncia e o resultado da apuração. Outro alerta importante é que nós apoiamos, protegemos o denunciante e incentivamos as denúncias. Mas o IDETEC, ele não admite denúncias com caráter vingativo, com caráter para macular a imagem de alguém. Sei lá, de repente você está chateado com o seu chefe, e aí você vai e coloca uma denúncia que não tem veracidade. Então, essa conduta, ela não é apoiada, muito pelo contrário. Nós precisamos de coibir esse tipo de denúncia, por razões óbvias, né? Então, eu vou encerrar essa primeira parte, porque nós temos mais 2 palestrantes para falar, mas fico aqui e a gente vai abrir para perguntas. Vocês podem tanto estar utilizando o chat agora para já formular a pergunta que vocês tiverem, como também, ao final, a gente vai abrir para perguntas. Eu acho melhor essa dinâmica, porque, de repente, alguém tem uma pergunta para ser feita agora e que vai ser esclarecida a seguir, né? Então, eu quero passar a palavra para o doutor Marcelo Matias. Deixa eu só sair aqui desse compartilhamento de tela. Acho que eu vou pedir ajuda. Oi? De abrir ali e deixar o código aberto, o código de conduta ética. Sim. A ação dele, a doutora puder ir passando as suas páginas conforme eu vou abordando. Sim, faço isso. Então, o doutor Marcelo, ele é advogado, né? Ele faz parte do quadro dos advogados aqui do IDETEC, é colaborador do IDETEC. Eu acho que a grande maioria já deve conhecê-lo. E é assessor jurídico do IDETEC desde a sua fundação, é pós-graduado em processo civil, com foco voltado ao direito tributário, é especializado na área de atuação de direito do trabalho empresarial. E é um prazer estar trabalhando ao lado do doutor Marcelo. Boas-vindas, eu quero te desejar, doutor, a palavra é sua e eu vou abrir aqui, tá? O compartilhamento de tela. Você vai me direcionando aqui, só porque agora eu saí do site. Adonai, você pode ajudar? Que eu acho que vai ser mais rápido do que eu voltar aqui, porque eu fechei as telas. Só um instante. Okay. Bom, inicialmente queria agradecer a doutora Adriana Espíndola, ao doutor Elcimar,
doutor José Cláudio, senhor Lúcio, pela disponibilidade desse canal de diálogo que nós estamos tendo aí com nossos colegas de trabalho do ITTEC, para falar desse importante tema que trata-se do compliance, né? Não é novidade nenhuma, eu acredito, nas nossas rotinas de trabalho, a questão do compliance dentro do ITTEC. Eu digo isso pela própria filosofia que a instituição foi constituída e a forma como nós, colaboradores, trabalhamos e atuamos em nossas atividades. Digo isso por quê? Porque se vocês analisarem o Código de Conduta Ética que vai ser apresentado, eu acredito que poucos devem ter feito a leitura deste instrumento, né, que, igual a doutora Adriane bem comentou, é como se fosse a Constituição, né, é o esqueleto da ética dentro da instituição, né? Dentro desse documento, fala-se muito em transparência, lealdade, integridade, ética. E são princípios que nasceram junto com a instituição e estão conosco no dia a dia, e eu vejo que não será uma dificuldade, e não está sendo, eu acredito eu, a implantação do regimento nosso de compliance dentro da instituição, ok? Como a mim foi confiada a tarefa de falar sobre o Código de Conduta Ética da nossa instituição, eu gostaria de iniciar fazendo uma abordagem, né? Vamos lá. Para que serve um Código de Conduta Ética de uma instituição? Imagino eu que ele serve para orientar o comportamento das pessoas no desenvolvimento das suas atividades. Seja atividades que elas sejam exercidas em nome da instituição ou dos projetos administrados pelo ITTEC, no nosso caso, independente da função ou nível hierárquico da pessoa que está trabalhando na instituição ou nos projetos. Ou seja, então nós temos que no ITTEC, o Código de Conduta Ética, ele abarca desde os membros do Conselho de Administração e Fiscal até os colaboradores seletistas, os servidores públicos, os estagiários, os menores aprendizes, os residentes, os pesquisadores, os prestadores de serviços, os fornecedores e terceirizados. Estes últimos serão tratados aí como os parceiros comerciais, né? Então, não há uma hierarquia. O Código de Conduta Ética, ele abarca a toda a instituição e a todos que a eles estão vinculados. Portanto, as relações profissionais, como as comerciais, devem ser pautadas pela integridade, pela lealdade e pela transparência entre todos os envolvidos nos projetos da instituição, ok? Bom, aí feitas essas breves, né, introduções aqui, o nosso Código de Conduta Ética, ele aborda, melhor dizendo, 4 tipos de relações que são realizadas dentro das instituições. Quais seriam essas relações? São as relações com os clientes externos, as relações de trabalho entre o cliente interno, as relações entre os colaboradores e os terceiros, e a relação entre a instituição com os terceiros. O que se trata essa relação com os clientes externos? Bom, primeiramente, deve-se ter em mente que os clientes externos são qualquer pessoa que utilize os serviços, seja de forma direta ou indireta, né, os serviços prestados pelo ITTEC, ou pelos projetos administrados pelo Instituto. Então, cliente externo, qualquer pessoa que utilize os nossos serviços, de forma direta ou indireta. E o que se exige? Vou fazer uma pincelagem, né, dos principais pontos aí do Código de Conduta Ética, do ITTEC. E o que se exige dessa relação com os clientes externos, do ITTEC com os nossos clientes externos? Bom, primeiro, tratamento cordial, tratamento educado e respeitoso com os nossos clientes, os nossos usuários do Sistema Único de Saúde, né? Nós já não prestamos um atendimento humanizado, seguro a eles? Então, é isso que está dentro do nosso Código de Conduta Ética. Temos também que respeitar a privacidade do nosso cliente e manter o sigilo das suas informações, né? Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, então nós temos que manter o sigilo das informações que não são confiáveis. Doutor Marcelo, na hora que o senhor quiser que mude alguma página, aí o senhor me fale, tá? Porque por enquanto está apenas na capa. Não sei se o senhor já quer que mostre alguma coisa. Passando ali para que
proteção dos clientes externos já. Por favor, acho que está na página 2 ou 3. Isso, perfeito. Bom, nós não podemos nunca esquecer que nós temos informações que são passadas para a instituição e também passadas a nós na condição de detentores, né, da informação para o exercício da atividade. E temos que ter o cuidado, o zelo nessas informações, né? E também comunicar os setores competentes em situações que possam oferecer riscos, né, à segurança de nossos clientes. Foi visualizado alguma situação de que um colaborador da instituição, um prestador de serviço está passando informação que seria sigilosa. A gente tem os canais de denúncia para isso, para que possamos vedar, né, essas atitudes, né? Bom, e que tipos de condutas que são vedadas aí para essas relações com os clientes externos? Bom, dar atendimento preferencial para algum cliente por motivo de ordem pessoal, né? Nós temos aí no teleconsulta, nas unidades de saúde, né? Filas para atendimento, fila para realização de cirurgias. Nós não podemos, por questões de ordem pessoais, né, dar atendimento prioritário em detrimento de outros. Nós temos que obedecer ao sistema SUS da universalidade, né, e da igualdade, então nós temos que dar condições igualitárias e obedecer, logicamente, às regras, né, de preferência, né, para os atendimentos, tá? E jamais sermos negligentes com a utilização das nossas informações, né? Seja essas informações de clientes, seja de alguns colaboradores nossos, né? E tampouco a gente pode permitir que terceiros, não obrigados ao sigilo profissional, né, tenham acesso a essas informações. Ou seja, eu não posso passá-las, mas também não posso dizer que é permitido um terceiro ter acesso à informação. Nós temos que zelar por ela, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Podemos avançar agora para os clientes internos, Adonai? Por favor. Bom, relação com os clientes internos. O que seriam os clientes internos? Os clientes internos são os nossos colaboradores seletistas, nossos servidores públicos, estagiários, os aprendizes, os residentes, os pesquisadores, ou qualquer outro profissional terceirizado que presta serviço, ou aí no IDTEC, na sede, ou em alguma unidade por nós geridas. Tá certo? Então, somos nós que atuamos para os clientes externos. E o que se exige de nós, na nossa relação de clientes internos? Além de tratamento cordial, essas coisas, né, que é o da boa educação rotineira, a gente precisa, novamente, preservar pela confidencialidade das informações, respeitar a privacidade do ambiente de trabalho. Né? É nossa atividade, é nossa atribuição denunciar atos discriminatórios ou de assédio que a gente tiver conhecimento no ambiente laboral. Lembre-se que não há hierarquia, desde o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a todos os colaboradores e prestadores de serviços, né? Então, não há uma hierarquia. Então, a gente sabendo, observando ou tomando conhecimento de algum ato discriminatório, deve ser levado ao conhecimento, ser levado ao conhecimento de repente, do superior hierárquico, ou até mesmo fazer a denúncia, seja anônima ou seja ela com a indicação do denunciante, para que esses casos sejam avaliados, sejam averiguados e punidos, se for o caso. Tá? Bom, espírito de trabalho em equipe, zelar pelos bens patrimoniais da instituição e dos projetos que nós administramos, isso é coisa inerente já da nossa atividade. E isso está dentro, tá certo, do nosso Código de Conduta Ética. Tá? Bom, também utilizar os recursos de DETEC somente para o desenvolvimento das atividades é uma coisa que também já está fomentado no espírito dos nossos colaboradores dentro da instituição. Né? A informação sobre risco da integridade da imagem do IDTEC, ou de algum projeto nosso. Olha, tem alguma coisa que pode chegar a imacular a imagem da instituição ou de algum projeto.
Nós temos que chegar e levar isso ao conhecimento também dos superiores hierárquicos, fazer denúncias para apuração desses fatos, né? Outra situação é qualquer situação que represente conflito de interesse ou violação de conduta ética, né? Esse conflito de interesse ele pode ser não só entre nós colaboradores, mas pode ser também com algum prestador de serviço, né? Então, a gente tem que chegar, fazer a denúncia. Isso é uma coisa já também que está bem instituída dentro do IDETEC, mas consta do nosso regramento, do nosso esqueleto ético, né? Para que, quando isso aconteça, seja averiguado, né? E tomadas as providências cabíveis, tá? Bom, logicamente, evitar que recursos sejam desviados ou utilizados, né, de forma indevida, né? E conduzir o relacionamento com o agente público ou entes privados sempre de uma forma ética e transparente, né? E o que seria uma conduta vedada, uma conduta tipo assim que não seja admitida dentre os clientes internos? Bom, se nós temos que atender de forma cordial, né, ser educados no nosso relacionamento interpessoal, logicamente que ofender o indivíduo, o colega de trabalho, assediá-lo sexualmente, moralmente, né, promover agressão física, agressão ofensiva, né, verbal, isso é coisa de situações vedadas. Então, não é admitido tais atividades, tais condutas, melhor dizendo, né? Também não é permitido utilizar sem qualquer autorização, né, recursos e as instalações da instituição para fins que não sejam destinados somente para atividades profissionais, tá? Ou fornecer, né, informações aí sem autorização, né, das autoridades, né, da alta direção da instituição, né, informações, dados ou imagens do IDETEC, ou de pacientes, ou de colaboradores, ou de qualquer projeto nosso, à imprensa ou qualquer outro tipo de mídia, sem autorização, né? Também é vedado conceder entrevistas em nome do IDETEC, né? Sem também autorização da alta direção, utilizar o cargo, logicamente, né? Para obter vantagem própria para si ou para outrem, né? Aceitar, gente, brindes, presentes ou gratificações, né? Se encontra em desacordo com os ditames do IDETEC, a gente sabe que para receber existe toda uma regra e esses brindes depois são sorteados entre os colaboradores ao final de cada ano, à vista do que aconteceu na semana passada, né? Também é vedado fornecer informações, igual já falei anteriormente, né? Sobre as informações pessoais de servidores, de funcionários, né? De prestadores de serviço, informações confidenciais, tá? Realizar pesquisa científica, isso aqui no caso de ensino e pesquisa, é vedado realizar pesquisa científica na unidade, né? Sem autorização da diretoria de ensino e pesquisa correspondente, sem autorização da superintendência da instituição e da aprovação também do comitê de ética e pesquisa, se isso daí for o caso, tá bom? Bom, também negociar, divulgar ou demonstrar qualquer tipo de produto, né? Ou prestação de serviços nas dependências do IDETEC ou nos projetos por nós administrados, também é vedado, né? Nós temos essa política desde quando começamos a fazer a gestão já da HGG, onde nós não admitimos, né? Desde então, já esse tipo de demonstração de representantes dentro da instituição, tá? Doutor Marcelo, eu tenho uma tarefa chata. 2 minutinhos. Minha tarefa chata aqui de avisar do tempo. Senhor, me desculpe te interromper, tá? Vamos lá. Utilizar ou permitir ter uso de tecnologia, né? E contratar familiares também. Isso é o que é vedado aí nas relações, tá certo? Com os clientes internos. Vou passar aqui com a relação com terceiros, pessoal. Quem são os terceiros? Os terceiros são nossos fornecedores, nossos prestadores de serviços, né? Ou qualquer tipo de pessoa física ou jurídica que tenha relação com o IDETEC, tá? E o que se exige nessas relações? Bom, que a relação comercial seja conduzida de forma transparente, de forma ética, são sempre palavras, né, que estão presentes no nosso cotidiano, né? Que seja obedecida a legislações aplicáveis, né?
e também que sejam obedecidos os nossos regulamentos internos de compras e contratações, né? Bom, a escolha de fornecedor sempre tem que ter as especificações técnicas e tem que ser feito de acordo com essas especificações, né? E também é nosso dever aí comunicar qualquer desvio de conduta do fornecedor nas negociações, né? E também acompanhar os gestores dos contratos, acompanhar a execução dos instrumentos contratuais com a responsabilidade, né? Identificar desvio, etc., e comunicar aí ao comitê de compliance ou às autoridades aí imediatamente superiores, tá ok? Nas condutas vedadas de terceiros, é lógico, contratar com o fornecedor que não cumpre as legislações, a gente não pode contratar, né? Fazer conluio com o fornecedor para poder chegar e trocar benefícios, né? Favorecer as negociações, né? Receber vantagens, é vedado, né? Então, e na relação da instituição com terceiros? Bom, terceiros são os fornecedores, né? Os prestadores de serviços. E o que se exige da relação do IDTEC com esses terceiros? Que a negociação seja justa, honesta, transparente, imparcial, que tudo isso se resume na ética, né? Ou seja, exigir que os contratos firmados com o IDTEC, né, sejam de acordo com a legislação e com os regulamentos da instituição e também com as leis, né, obedecendo à lei anticorrupção, né? E observar, logicamente, sempre a política de avaliação de qualificação de fornecedores, tá? Já que, para a contratação, foi obedecido o regulamento de compras e contratações do IDTEC. Diz respeitar sempre o contrato, né, firmado pelas partes, e manter, pessoal, o sigilo, a confidencialidade das informações que nós temos do fornecedor e, logicamente, exigir que o fornecedor mantenha o sigilo das informações que nós o passamos a eles, né? E o que se não espera, o que é vedado, né, com essas instituições terceiras? Bom, é vedado que seja impedido a livre concorrência. Nós fazemos procedimentos onde a lei de licitação é o fundamento do nosso regulamento de compras e contratações. Então, impedir a livre concorrência é uma questão básica, não se deve, né? Deve-se vedar isso. Participar de fraude, corrupção, ofertar benefícios, vantagens econômicas aos colaboradores, né? Isso também deve ser abolido também, né, pelo parceiro, né? A outra coisa que é vedada entre a instituição e o parceiro, frustrar, fraudar o caráter competitivo do procedimento, né? Obter vantagem indevida, né? Praticar fraude com vista a modificar ou prorrogar uma contratação. São atitudes vedadas, né? E que também são punidas pela instituição. E, por fim, pessoal, eu vou lá falar sobre os canais de denúncia, que a doutora Adriane bem falou. Nós temos canais de denúncia, tanto na Central de Serviços Compartilhados, no HGG, na Hemorrede, no Teleconsulta, no Centro de Novo Horizonte e nas consultas especializadas, né? E vocês podem ter certeza de que as denúncias, elas sendo anônimas ou identificadas, sempre elas serão observadas de forma ética, transparente e imparcial, e será garantido ao denunciante, né, a não retaliação pela denúncia e, logicamente, o sigilo por ela. Vale lembrar que o denuncismo falso, né, com o objetivo aí de macular a imagem de algum colega, de algum fornecedor, né, isso, como a doutora Adriane falou, o Código de Conduta Ética da instituição veda, e ao colaborador, ao denunciante, que fizer denúncia falsa e verificado o denuncismo propriamente apenas por uma retaliação, algum motivo particular, isso pode ser apurado e verificado tal condição, o colaborador ser penalizado de acordo com a gravidade do caso e o fornecedor, inclusive, ter o contrato rescindido, né? E, inclusive, até proibido de licitar, de contratar com a instituição por até 2 anos, ok? Bom, espero que não tenha extrapolado muito tempo. E seriam essas as abordagens aí, doutora Adriane. Excelente, doutor Marcelo. Muitíssimo obrigado. Acho que foi bem clara a sua exposição. E a gente segue aqui aberta a perguntas, quem quiser já utilizando o chat ou ao final. Eu esqueci de falar, né, gente, assim, é meu primeiro evento que eu apresento, né?
Para quem não me conhece, eu sou Adriana Espíndola, eu estou coordenadora do Comitê de Compliance do IDETEC, sou advogada também, né, colega do doutor Jucimar e do doutor Marcelo. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Jucimar. O doutor Jucimar é advogado, ele é bem atuante aí na área de direito administrativo, inclusive presidente do Instituto Goiano de Direito Administrativo, formado pela UFG, conselheiro seccional da OAB por 2 mandatos seguidos, né? Presidente também da Comissão de Terceiro Setor da OAB e nosso colega também aqui do IDETEC, da assessoria jurídica do IDETEC. A palavra é sua, doutor Jucimar. Adriane, muito obrigado. Uma boa tarde a todo mundo que está conosco nessa tarde. Eu quero fazer um agradecimento a você pelo gentil convite, pela organização dessa discussão, ao doutor Marcelo, que me antecedeu. E, Marcelo, não se preocupe com a questão do tempo, viu? Porque falar desse assunto tão relevante, tão importante, ele realmente tomará muitas outras discussões. Eu creio que essa seja a primeira de várias rodadas que nós, por certo, haveremos de ter para discutir esses assuntos. A política anticorrupção do IDETEC, o programa de integridade, o código de conduta, tudo isso haverá de ser muito discutido ainda junto à nossa instituição. E eu queria fazer um agradecimento também ao doutor José Cláudio, ao Lúcio e todos os colegas que aqui estão, justamente porque isso demonstra o comprometimento da nossa instituição para com esses programas, essas leis, essas normas que são impostas ao IDETEC por uma razão muito simples. E é importante que nós frisemos isso. O IDETEC, enquanto seja uma entidade privada sem finalidades lucrativas, é uma associação de pessoas que se reuniu para, pugnando por um ideal comum, resolveram constituir essa instituição, e essa instituição acabou por preencher os requisitos legais, se qualificou como uma organização social e pleiteou, através de processos de chamamentos públicos e de contratação direta com a administração pública, ela foi escolhida gestora de recursos públicos através da gestão de contratos de gestão. Nós temos no IDETEC a gestão de contrato de gestão com o município de Goiânia e nós temos com o estado de Goiás através da Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos a gestão do HGG e a gestão da Hemorrede, através dos contratos de gestão. E é por essa razão, por ser uma entidade privada, sem finalidades lucrativas, mas que gerencia, administra recursos públicos, equipamentos públicos, tem sobre o seu gerenciamento servidores públicos, é que o IDETEC tem que se submeter a essas normas que são aplicáveis à administração pública e que, ao fim e ao cabo, também são impostas àquelas entidades privadas que tenham contratos com a administração e privadas sem finalidades lucrativas, como o IDETEC, como são as organizações sociais que gerem recursos públicos. Por todas essas razões, elas são submetidas a essas normas de compliance e às normas estabelecidas principalmente na Lei 2.846, de 2013, que estabelece a Lei Anticorrupção. Mas é importante dizer, e o doutor Marcelo, com muita propriedade, já fez esse introito e facilita muito a minha vida, de que o IDETEC sempre foi uma entidade muito comprometida com esses valores de integridade, de práticas anticorrupção, não compactua em momento algum com qualquer tipo de violação à integridade, à falta de transparência ou qualquer desvio ou qualquer lesão aos recursos públicos. Eu tenho a satisfação de integrar os quadros do IDETEC desde 2007, e eu tenho a satisfação de atuar como advogado, e onde nós estamos representando o IDETEC, nós sempre somos elogiados, justamente por esse zelo, essa preocupação, esse cuidado com os recursos públicos que nos são confiados. E esses programas que aqui foram apresentados, tanto pela Adriane quanto pelo Marcelo, e que brevemente eu haverei de fazer algumas considerações,
eles vêm no sentido de, mais do que uma obrigação legal, já é uma premissa pelo qual o IDETEC se pauta. O IDETEC sempre foi muito zeloso, muito ciente dos seus processos, da responsabilidade da gestão dos seus recursos. E nós vivemos uma quadra em que quem lida com a administração pública é muito demonizado. Sejam os agentes públicos, os agentes políticos, sejam as empresas que têm contratos com a administração, servidores públicos, todos que lidam com a administração pública carregam uma pecha preconceituosa, preconcebida e equivocada de que todos que se aproximam da administração o fazem para obter vantagens ilícitas, e isso não é verdade. É verdade, sim, que existe muita gente se aproveitando da ineficiência da administração, da falta de fiscalização, da impunidade para lesar a administração pública. Isso realmente é uma verdade. Mas eu creio que nós temos construído, e a nossa evolução histórica da administração pública brasileira caminha nesse sentido, de aprimorar os mecanismos de controle, sejam eles os controles internos, como os controles externos, os ferramentais normativos para facilitar ou para permitir essas fiscalizações e essa responsabilização dos responsáveis por eventuais desvios, elas têm se aprimorado, e eu creio que nesse sentido que veio a Lei 12.846, de 2013, que é a lei que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Essa lei ela é aplicável às entidades privadas e às empresas que detêm contratos com a administração pública ou qualquer relação negocial com a administração pública por força do artigo 1º e do seu artigo 2º. Esses dispositivos da lei impõem a essas empresas, entidades e servidores, todos que lidam com a administração pública, os rigores dessa norma que veio para estabelecer as formas de responsabilização de eventuais desvios. E nesse sentido que o IDETEC entendeu, primeiro, por uma questão de ser da sua cultura, e segundo, também por uma imposição normativa, ele entendeu por estabelecer essas políticas internas no âmbito da gestão da entidade e dos contratos de gestão que estão sobre a sua execução. Nesse sentido, tal qual foi apresentada a cartilha de compliance, o IDETEC também elaborou um documento elaborado pelo Comitê de Compliance, Política de Gestão e Risco, capitaneado pela Adriane, também essa ferramenta que o Adonai gentilmente colocou na tela aí, que é uma cartilha de política anticorrupção. E aí vocês haverão de ver no sumário, e aí fica só no sumário para mim, por favor, o Adonai. O sumário ele explicita como é estruturado esse documento, e é importante que cada colaborador, que cada gestor, que cada dirigente tenha muita prática no manuseio desse documento, porque ele, de forma muito didática e de forma muito resumida, porém muito clara, ele estabelece como deve ser a relação dos colaboradores do IDETEC na execução das suas tarefas. E eu vou mencionar aqui rapidamente o que é mais importante no meu sentir, para que todos tenham conhecimento, as diretrizes. E as diretrizes elencam como deve ser, lá no item 5.1, relacionamento com o poder público e agentes públicos, o relacionamento com fornecedores, parceiros e terceiros, regramento sobre vantagens indevidas e benefícios, o que caracteriza isso, a questão do recebimento de brindes, presentes e entretenimento, as doações, a questão da conceituação das fraudes, dos desvios financeiros e de ativos, a vedação a contribuições a partidos políticos e campanhas eleitorais,
as transações operacionais e registros contábeis. Todas essas diretrizes, elas estão especificadas nesse documento, e é importante que nós tenhamos aí um contato muito próximo com esse documento, porque ele, inclusive, haverá de ensejar, caso identificado, apurado e comprovado a violação de algumas dessas diretrizes, a responsabilização do servidor, inclusive com o seu desligamento e a responsabilização civil e criminal. É importante que nós tenhamos esse manuseio desse documento, que está disponível aí no site do IDETEC, porque o IDETEC se comprometeu com a administração pública a gerenciar recursos públicos, e no gerenciamento desses recursos públicos, o IDETEC se comprometeu também a fazer a severa apuração e a investigação dessas eventuais ações delituosas. Por isso que é importante que cada um dos colegas colaboradores tenha acesso a esses documentos. E, mais ainda, é importante também que vocês, colegas colaboradores, tenham também acesso aos canais de comunicação e de denúncia. Já foi alertado, tanto pela Adriane quanto pelo Marcelo, doutor Marcelo, que esses canais eles servem para apurar eventuais desvios de conduta e serão efetivamente investigados, apurados. Acontece que nós não podemos deixar que esses canais de apuração eles sejam banalizados ou fulanizados, e muito menos ainda, utilizados de uma forma indevida. Os recursos humanos, os recursos materiais e a relevância desses documentos, até porque nós temos um controle interno dentro do IDETEC, mas nós somos submetidos também à fiscalização da Controladoria Geral do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, da Procuradoria Geral do Estado, do Tribunal de Contas. Todos esses órgãos atuam fiscalizando diretamente as ações do IDETEC na gestão dos contratos de gestão, tanto do HGG, como eu mencionei, quanto da Hemorrede, mas a Prefeitura de Goiânia também, através dos seus órgãos, com o contrato de gestão da Prefeitura de Goiânia. Então, quando nós utilizamos esses canais de comunicação e denúncia, e nós estimulamos que sejam utilizados, mas que o sejam conscientemente, de uma forma documentada, de uma forma o mais bem instruído possível, para que nós possamos dar efetividade a essas apurações e, eventualmente, a responsabilização daquelas pessoas, daquelas condutas que sejam danosas ao interesse público e ao erário. E, principalmente, também ao fim da instituição, que é o IDETEC. Então, eu creio que o tempo já está se esgotando, eu tentei ser muito breve, não quis entrar aqui na análise dos dispositivos, mas convidar a todos a conhecer esse documento, que todos saiamos daqui conscientes de que essa é uma primeira rodada de várias que deverão se seguir, de capacitação, de treinamento, de apresentação desses documentos, mas o que é importante que vocês tenham claro que o IDETEC agora materializa nesses documentos algo que já é inerente à sua forma de atuar, sua forma de agir e a forma com que gere os recursos públicos que lhes são confiados. Então, eu fico muito à vontade para apresentar a vocês esses documentos, corroborar tudo que foi dito aqui anteriormente pela Adriane e pelo Dr. Marcelo, e cumprimentando a ambos que atuaram diretamente também na elaboração desses documentos, dizer que eu tenho muito orgulho de ombrear vocês, profissionais que são referências em suas áreas, numa instituição tão bem conceituada como é o IDETEC, o trabalho sério, o trabalho de comprometimento com o interesse público que é realizado por cada um de nós, colaboradores. Então, Adriane, eu devolvo a palavra a você, mais uma vez agradecendo a todos e fico à disposição para eventual discussão, se o tempo assim lhe permitir. Eu agradeço bastante, Josimar, pela excelente exposição, assim como o doutor Marcelo. Eu vou deixar aberto a pergunta, nós ainda temos alguns minutinhos, né? Nós temos o compromisso, iniciamos pontualmente, temos o compromisso de encerrar também às 18 horas. Caso tenha alguma pergunta a ser feita, estamos aguardando.
Doutora Adriane, eu gostaria que a doutora abordasse uma situação, por gentileza, sobre tranquilizar o colaborador que a instituição do compliance não é nenhum caixa às bruxas, né? Não é nada que possa chegar e criar um clima de pânico, um clima de perseguição dentro da instituição. Às vezes, para um encerramento, a doutora poderia nos abrilhantar aí com alguma exposição nesse sentido, por gentileza. Muito pelo contrário, né, doutor Marcelo? Quando a gente abriu a reunião, eu convoquei, vamos dizer assim, essa palavra está bem forte, mas é mais ou menos isso, todos os colaboradores, porque é uma construção, né? O que o doutor Jucimar, eu mencionei, o doutor Marcelo também falou, nós já fazemos, nós já estamos em compliance. O que esse momento que estamos vivendo agora é uma formalização. Nós estamos escrevendo as políticas, né, que já eram praticadas. Nós temos um monitoramento de riscos constantes, né? Constante. As rodas de conversa, elas estão aí para isso, né? Quando as situações são apresentadas, os riscos já são mitigados, tratados. Então, fiquem bastante tranquilos, eu acho que vocês precisam de se integrar, de se apropriar desse programa. A gente até diz, um programa de compliance bem feito, ele não é nem identificado, as pessoas nem percebem que existe. Por quê? Porque as coisas elas vão fluir de forma muito natural, né? E assim, o destaque que eu quero dar é justamente para essa proteção que a gente vai envolver as pessoas que estiverem dispostas a trazer alguma situação de inconformidade, que se sintam tranquilas, tá? E mais do que nunca, nós estamos trabalhando juntos, né? Nós todos somos responsáveis para estar em compliance. Mas muito bem colocado, doutor Marcelo, porque às vezes, né, fica aquela sensação de, nossa, vai acontecer isso, mas é uma situação que ela já é natural do IDETEC, né? Verdade. E lembrando que essas políticas do IDETEC, elas são extensivas às unidades, aos projetos gerenciados, mas que os riscos de cada unidade, eles devem ser mapeados de forma individualizada, já estão, né, sendo mapeados, alguns já são, inclusive, monitorados, mas a política, ela é de todos os projetos, né? Esses documentos são documentos comuns à sede a todos os projetos geridos pelo IDETEC. Bom, eu acho que o silêncio me indica que não tem perguntas, mas eu também compreendo que nós estamos no dia 29 de dezembro, às 18 horas, e que talvez as pessoas já estão cansadas, né? Eu acho que é muita informação também para ser absorvida, essa conversa nossa hoje, ela precisa ser processada, vocês precisam acessar esses documentos, futuramente nós estamos aqui também abertos a esclarecimentos de dúvida, e agradecer, então, acho que a gente pode encerrar por aqui, agradecendo a todos que estão até esse momento conosco, mais uma vez reforçar o compromisso da alta direção, em apoiar o programa, o sistema de compliance, agradecer ao doutor Jucimar e ao doutor Marcelo por compartilhar essa tarde aqui essas informações conosco e colocando-me à disposição também. Eu fico na sede do IDETEC, tenho meu e-mail, que até eu acho que eu disponibilizei no Hemocentro e no HGG, mas os colaboradores aqui do IDETEC também é bem acessível. E estou aqui, tá? Se tiverem algum esclarecimento ou alguma outra questão, à disposição. Vamos encerrar por aqui, então. Muitíssimo obrigada a todos. Um Feliz Natal. Aliás, Feliz Natal não, Feliz 2022. Natal já foi, né? Feliz 2022, com muita saúde, com muita paz, prosperidade, grandes realizações e que nós possamos ter um 2022 mais tranquilo, né? Já tem 2 anos que nós estamos nesse ritmo alucinado, louco e nessas incertezas, que tenhamos paz e tranquilidade, muita saúde, é o principal. Muito obrigada. Obrigado. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo a todos. Obrigado, doutor Jucimar, doutora Adriana e a todos que participaram. Obrigado.